O governo está grogue. Mesmo com a derrubada acachapante do decreto do IOF, Lula parece superestimar o poder do executivo e não perceber que o maior prejudicado pelo desgaste na relação com o Congresso tende a ser ele próprio. E aí eu vou ter que relembrar o início do governo Bolsonaro. Trazer um vídeo de um dos agentes da época, numa entrevista para André Sadi, que eu acho que vai envelhecer muito bem, principalmente quando vocês verem que, olha só, Bolsonaro foi eleito com 40 deputados. Alinhados, em tese era 40, depois até reduziu. 40. Com tudo, todo mundo jogando contra. Lula tem no mínimo 98, mas todas as forças do Brasil. E aí vamos comparar, né? A derrubada cachapante do decreto, que levou o IOF pelo Congresso, evidenciou a extrema fraqueza política do governo Lula. Por mais que seja confortável votar contra um aumento de impostos, o fato é que Câmara e Senado cruzaram o Rubicão. Por quê? O Rubicão é aquela expressão, né? Olha, cruzou a linha de vez, ao desautorizar uma ordem presidencial pela primeira vez desde 1992. Tecnicalidades são meros pretextos para justificar o que ocorreu nesta semana. Se é verdade que o IOF é um imposto regulatório, ou seja, não deveria ser utilizado para aumentar a arrecadação, como argumentam os parlamentares, também é fato que o Congresso só poderia sustar um decreto com base na eventual ilegalidade da norma e não em seu mérito, como defende o Executivo. Por isso que estão falando que vão judicializar. Enfim, apelar ao Supremo para decidir se o governo exorbitou o seu poder de regulamentar e distorcer seus objetivos tende a piorar o que já está bastante ruim. E você vê assim, você tem que pensar nessas nuances, que essas nuances revelam o espírito de quem está escrevendo. Não basta falar assim, revela o que já está ruim. Não, revela o que já está bastante ruim. Tem que ter o advérbio de intensidade. Boa parte do mal-estar entre o governo e o Congresso está no uso recorrente e descarado. Esse editorial vai sair do ar, viu? Antidemocrático. Eu vou ter que censurar essa palavra da próxima vez. Do judiciário. Falar o judiciário de descarado não pode. E, em particular, do ministro Flávio Dino para mediar o imbróglio das emendas parlamentares. A versão segundo a qual Dino age de maneira independente, ao exigir mais transparência das emendas, algumas vezes à revelia do governo, jamais convenceu ninguém. Algum de vocês, gente, acredita que as ações do ministro Flávio Dino em relação às emendas, para a transparência e tudo mais, isso não é em parceria com o PT? Não é em parceria com o Lula? É difícil, né? É difícil, né, acreditar nessa tese. O fato é que, com o Congresso cada vez mais insatisfeito com tanta delonga, o cronograma de pagamento das emendas foi acelerado, mas já era tarde demais, e a derrubada dos vetos presidenciais foi um aperitivo do que ocorreria nesta semana. A diferença é que, na briga entre governo e Congresso, em torno do jabutis do setor elétrico, quem apanhou o fio foi o consumidor, e desta vez quem foi surrado foi o Executivo. A retomada da estratégia de opor nós contra eles, por parte do governo, não ajudou em nada ao responsabilizar o Congresso pelo tarifaço nas contas de luz, fingindo não ter feito parte do acordo sobre a derrubada de vetos e que não colou, porque a imprensa inteira se dedicou a mostrar como os petistas votaram em maioria para aumentar a conta de luz. O Executivo enfureceu o Congresso e a derrubada do decreto do IOF, que parecia mais um ato simbólico do que uma alternativa concreta, foi vista como uma chance dos parlamentares se redimirem perante o eleitorado. Nesse debate pueril, todos brigam e ninguém tem razão. Enquanto o Congresso investe na tese de que a sociedade não aguenta mais aumento de impostos, Lula e o Haddad têm cada vez mais apostado na narrativa de que os parlamentares se recusam a taxar o andar de cima. A única solução para esse impasse é o corte estrutural de gastos, algo que nem o Executivo nem o Legislativo querem fazer. Pelo contrário, ambos os poderes trabalham dioturnamente para inviabilizar o orçamento, seja mantendo ou ampliando as renúncias fiscais, aumentando as despesas para financiar programas sociais e repasses para suas bases eleitorais. E aí, como virou rotina diária, esse editorial, na verdade, não era apenas uma análise dos fatos que estava acontecendo, mas parte desse movimento macro de reposicionamento de forças visando fazer propaganda para as eleições de 2026. Todos os dias o Estadão fará campanha para 2026. A terceira via não dorme. A menos de 1 ano e meio da disputa presidencial, não se deve esperar maturidade nenhuma das partes. Desesperado para recuperar sua popularidade, Lula prepara um arsenal de medidas populistas a serem lançadas até a eleição. Já o Congresso vê no avanço de Tarcísio e de outros possíveis candidatos do campo da direita nas pesquisas uma chance de cobrar mais caro para assegurar uma governabilidade mínima, ainda que capenga para o Lula. E aí, veja só. Nosso companheiro Atushi e o companheiro Ruizão estavam nos contando que uma jornalista do 247, né, trouxe aí os bastidores de comando do parlamento de que esse mau humor do Congresso não tende a melhorar mesmo com as emendas. Porque já existe o entendimento hoje que não dá mais para continuar com o Lula. A figura do Lula está muito desgastada. Né? Ficar mais 4 anos disso é muito desgaste. O Lula já está rejeitado. E Bolsonaro segue inelegível, então tá tudo ótimo. Se Bolsonaro tá inelegível, vale qualquer um. Menos o Eduardo Bolsonaro também, né? Ou qualquer um que tiver o sobrenome Bolsonaro. Mas não tendo o sobrenome Bolsonaro, vale qualquer um. Então, o que a gente pode esperar é que esse cenário pro Lula, que é caótico, onde o Lula cada dia mais perde apoio da própria esquerda, onde o Lula não goza mais de respaldo da imprensa, onde o mercado financeiro já largou a mão do Lula, não por completo, né? Dependendo, pode ter uma reviravolta. E aqui até mesmo, né, o judiciário já deu alguns posicionamentos algumas vezes que diz, esse problema aí, resolve vocês. Você resolve. Eu não vou interferir. Porque eu já tô apanhando demais aqui do meu lado. Te vira, irmão. Então, assim, Lula tá numa situação que, bicho, até a vitória no primeiro turno,
já é uma discussão plausível. Já é uma discussão plausível. Possivelmente o pacote de bondade do Lula não vai sair do papel. Por mais que o governo tente encontrar motivos para o que ocorreu e culpados a quem responsabilizar, o problema não está no Gumota, não está no Alcolumbre. Lidar com um legislativo que nunca lhe deu maioria já é bastante desafiador, mas governar com o apoio de somente 98 deputados e 10 senadores que votaram pela manutenção do IOF será impossível. Quantos senadores Bolsonaro tinha? Será que dava 10? Me cita aí. Me cite. 10 senadores minimamente aliados. Eu consigo pensar no Esperidion Amin, no Girão, Flávio Bolsonaro, Isalci Lucas, o cara lá do Acre, tá na CP das ONGs, esqueci o nome dele agora, Marcos Rogério. Eita! E aí, me ajuda aí a chegar em 10. Bolsonaro tinha 98 deputados? Mas calma que eu vou dar play em um vídeo já. Lula parece superestimar o poder do executivo e não perceber que o maior prejudicado pelo crescente e perigoso desgaste na relação com o Congresso tende a ser ele próprio. O governo está grogue nas cordas e deveria estar buscando maneiras de evitar o nocaute. Antes de... O que é que eu falo do Lula? Lula não trabalha. Não é piada, não é ironia. Ele realmente não trabalha, não quer trabalhar. A hora extra de Lula no Palácio do Planalto. Por que cargas d'água? Lula trabalhar um dia fora do seu expediente normal vira notícia. Porque o Lula não trabalha. Então, o Lula trabalhar virou notícia. As votações de ontem na Câmara e no Senado derrubaram um decreto, obrigou o Lula a dar um raro serão no Palácio do... um raro! Em vez de partir em direção ao Alvorada das 18, como de costume, foi pra casa em torno das 21. Então, assim, não trabalha. Lula não trabalha, mano. Não tem governo, não tem. Estamos abandonados à própria sorte. Estamos abandonados à própria sorte. Aí, vamos lá. Vamos aqui ouvir. Ó, peraí. Rodrigo Maia aqui, ele é visto pelo senhor como um parceiro político para os próximos 4 anos em relação ao programa, agenda, ou também apenas um parceiro eleitoral? Ele é hoje uma peça-chave na compreensão que eu tenho do Brasil, e eu vi isso lá atrás. O PT quis transformar a eleição para a mesa da Câmara no terceiro turno, e mentiu para o Freixo. E eu falei, olha, essa eleição está perdida. Você será candidato a presidente da Câmara? Essa eleição está perdida para o nosso campo, por uma circunstância. Eles são 300, nós somos 130. Números grossos. E o Rodrigo tem uma coisa que eu conheço de longa data. O Rodrigo é filho de 2 exilados. Ele pode ser e é muito conservador em matéria de economia política, mas ele é um democrata visceral. Ele é filho do César Maia, um velho amigo que foi exilado do Brasil. A mãe dele foi exilada. Ele nasceu no exílio, o Rodrigo. E ele não quer ser candidato da situação, não quer ser candidato do Bolsonaro, ele quer ser candidato do parlamento. Portanto, 29 votos nossos do PDT, para ele vale 50, vale 70, porque dão a ele a possibilidade real de ser um presidente do parlamento e não do Bolsonaro. Eu digo, opa, aqui tem uma fresta, para a gente atenuar danos e obrigar o Bolsonaro ao jogo democrático. E foi a ele. E ele me deu a palavra. E o outro compromisso é atenuar danos. Não é a oposição de 130 contra 300, o rolo compressor vai lá e esmaga. A não ser que eu tenha a palavra do presidente da Câmara, que nomeia comissões, que indica lideranças, que compõe relatorias especiais. Por exemplo, o Rodrigo Maia entregou o pacote anticrime para o Freixo relatar. Por quê? Porque nós obrigamos ao compromisso de minimizar danos. Que palavra o senhor quer dizer? Ele cumpre a palavra. Então, essa é a ordem de compromissos hoje, e ele está